quero voltar aqui para o S de social, e aí, mas já eu quero falar um pouco de emprego, de tecnologia e a área ambiental. No S, dá para a gente ajudar as pessoas a entenderem como colocar em prática, como conseguir de fato promover inclusão social e mais do que isso, garantir diversidade nos ambientes de trabalho? Quais são os passos, Flora? Olha, eu trabalho muito com uma metodologia que chama teoria da mudança, que a gente olha para qual que é a visão de impacto que essa empresa ou essa pessoa quer chegar, né? Então, eu quero construir um mundo onde todas as crianças tenham acesso à educação. Então, se essa é a minha visão de impacto, está conectado com o meu negócio, está conectado com as minhas metas, eu começo a construir esse passo a passo. Então, eu vou entender, para que todas as crianças tenham acesso à educação, eu preciso começar com algum programa educacional, com me fazendo uma rede de organizações que já atuam no ecossistema de educação, acelerando ideias, negócios, investindo em novos empreendedores, em novos empreendedores sociais que estão trazendo ideias, tecnologias, inovações para esse ecossistema de educação. E eu começo a desenhar essas metas. Então, a curto prazo, eu vou investir em 10 organizações que já atuam nesse ecossistema. A médio prazo, eu quero ver crianças de tantos e tantos anos integradas no ambiente escolar, com acesso à alimentação, que faz parte da educação. Então, você começa a destrinchar tudo que está em torno da educação, né? Educação não é abrir uma sala de aula, é a criança ter acesso à alimentação 3 vezes por dia, ela ter uma tranquilidade emocional na sua casa, com seus pais empregados. Então, você começa a entender que as complexidades sociais vão muito além da causa que você quer atuar. Mas, para além disso, quando a gente fala dessa diversidade dentro das empresas, essa é uma mudança que precisa ser uma tomada de decisão das lideranças, né? Então, como que a gente faz contratações com essa consciência, né? A gente passa... a nossa primeira rede, né, enquanto pessoas brancas, ela é de pessoas brancas. A gente, provavelmente, você estudou numa escola onde a maioria eram pessoas brancas e a alta liderança são pessoas brancas. Para a gente transformar isso, a gente precisa furar bolhas. E aí isso precisa ter uma vontade de fazer diferente, né? Então, não só contratar consultorias para saber por onde começar e como fazer, mas também dar o teste do pescoço é o primeiro, né? Então, eu ia falar todo lugar isso, que você chegar, você olhar se, né, tem diversidade aqui, a gente está falando... essa mesa aqui da minha seleção, chegou alguém diverso? Ou a gente está vendo o mesmo padrão de pessoas, que são as pessoas que chegam mais rápido na frente. Então, a gente precisa sempre ter esse pensamento crítico para que as tomadas de decisão de uma contratação sejam feitas com essa lente. Então, essa lente precisa ser transformada e com urgência. Porque aí, quando você começa a trazer os projetos sociais ou de impacto, você começa a ver que isso bate dentro, né? Então, eu vou fazer um projeto que vai tratar de diversidade racial. Aí a empresa chega no evento para falar de diversidade racial só com pessoas brancas. Então, esse walk the talk, né, que a gente fala, que é o discurso e a prática. O discurso e a prática alinhados é essencial. Então, precisa começar de dentro, sim, e um passo de cada vez, né? E um passo de cada vez. Eu sou apaixonado pelo S também, do ESG, do S e do G principalmente, e um pouco do E também, tá? Mas, assim, mas eu sou muito... É porque eu não conheço tanto, né? E eu acho assim, quando eu falo muito de diversidade e inclusão nas empresas, eu chego em algumas empresas e eu falo assim, mas não é difícil fazer diversidade. Não é difícil, porque se você quiser, você contrata uma consultoria de recursos humanos e traz 10 negros, 10 mulheres, 10 LGBTQIA+, 10 homens trans, 10 mulheres trans, enfim, você pode fazer tudo isso. Mas o mais importante para mim nessa hora é a inclusão. Porque não adianta, às vezes, você trazer, e isso acontece muito, você traz um grupo de 5 estagiários negros.
5 trainees negros ou 5 trainees trans e você coloca na empresa, eles vão entrar na empresa, eles vão olhar para cima, não tem ninguém como eles. Eles vão olhar para o lado, não tem ninguém como eles. Eles vão fazer o teste do pescoço, exatamente, olha para um lado, olha para o outro, não vê o diferente lá. Então precisa muito, se a empresa resolve trabalhar com seriedade, de uma forma genuína a diversidade, e incluir essas pessoas, ela precisa preparar a empresa, ela precisa preparar as pessoas para recebê-los, ela precisa acolher quem chega e ela precisa fazer mentoria com essas pessoas que chegam, destacar um mentor, um gestor mais experiente, mais velho, que conheça mais a cultura da empresa para passar essa cultura também. Porque é fato, o que eu tenho percebido muito é que as pessoas não ficam. E é interessante você citar isso. Saiu recentemente uma publicação na Harvard Business Review falando sobre diversidade em conselhos, né? Enfim, os órgãos que cuidam, o SEC nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a CVM, estão falando sobre diversidade em conselho, e aí essa publicação norte-americana fez uma análise de participação de conselheiros, né, diversos dentro das reuniões. E eles viram que, apesar de ter aumentado o número de pessoas dentro dos conselhos, né, tornando mais diverso, elas não estavam participando dessas reuniões, elas não estavam aumentando a sua contribuição nesse processo. E aí é o que lá no Ambipar a gente se preocupa muito, que é a questão da segurança psicológica. Teve um estudo muito interessante, né, do Google, falando que o principal fator que determina desempenho de uma equipe é a segurança psicológica que existe. Então, quando o gestor ele dá abertura para que todos participem, para que todos possam se expor, se arriscar, né, é aí que gera inovação, é aí que surgem, né, os grandes fatores que levam ao desempenho superior. Então, não adianta nada a gente ter essa ideia da diversidade se não tiver realmente uma inclusão e se a gente não estimular que essa diversidade se traduza em novas ideias, em novas perspectivas, em novos conflitos, mas que sejam conflitos produtivos, que levem, né, a melhores soluções e a mais inovação, que é aí que a gente pode ver o ESG realmente contribuindo muito com o resultado para os negócios.